Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Poema de Bom Dia. Hoje nós estamos com o autor ilustríssimo José de Castro. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E a gente quer conversar um pouquinho sobre sua obra. A gente vai fazer um passeio com José de Castro desde a origem, falar sobre poesia na escola e como é que a gente encontra você no dia a dia, combinado? Combinado. Então, José de Castro, me diz uma coisa. Você era professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Departamento de Educação, e também dirigia a TV Universitária. Você sai da universidade e retorna ao ambiente educacional, agora em escolas infantis como autor. Como é que foi esse movimento? Olha, a questão é a seguinte, na verdade eu já havia começado a fazer esse casamento da comunicação, né, com a educação, quando eu fiz meu mestrado em tecnologia da educação, que me garantiu a entrada para a universidade. E lá, a TV Universitária foi uma oficina muito grande para a gente, trabalhar com imagem, com a educação e tudo, né? Aí tivemos também a oficina de tecnologia educacional com vídeos para professores e tal. Então, quando eu deixei a universidade, por incrível que pareça, a minha trajetória com formação de professores, ela continuou, porque eu comecei a trabalhar numa consultoria na Secretaria Estadual de Educação e fui pego pelo pessoal do ProLer, que é o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, do RN, que era muito atuante, e eu comecei a fazer palestras sobre a importância da educação e da leitura, e nessa época eu tinha lançado apenas um livro infantil, que era A Marreca de Rebeca. E eu comecei a perceber a importância da literatura e da leitura literária. E comecei a ministrar oficinas de criatividade e imaginação e comecei a tomar gosto pela literatura infantil. E vi que era um caminho, porque eu nunca havia escrito para criança. Eu sempre escrevi para adulto. Mas eu percebi ali, com A Marreca de Rebeca, que era um gancho muito forte e que eu tinha um poeta dentro de mim, e um poeta com muita coisa do universo infantil, com essa pega, né, para falar com a criança. Você é um autor constante, você é um autor que realmente tem um volume de escrita muito alto. Na filmagem as pessoas conseguem ver a quantidade de livro que a gente tem aqui, além das antologias. E agora você está inserido completamente no mundo infantil. Na verdade, você começou no mundo infantil, o seu ato de escrever. Com certeza, porque, olha, eu nunca imaginei que eu seria um autor para criança, porque a vida inteira eu escrevi para adulto. Inclusive, antes de chegar para Natal, eu mantive um colunismo de humor de 2 anos, no jornal dos Diários Associados, lá em São Paulo. Eu fazia humor 3 vezes por semana. Depois gerou o livro Quem Brinca em Serviço, mas só depois, porque a minha estreia foi com o livro infantil, foi com A Marreca de Rebeca, que na época ela foi inclusive pela Paulus Editora, que depois tirou de catálogo, e eu coloquei então na Bagaço do Recife, e está hoje. A Marreca de Rebeca é uma adolescente, ela está fazendo esse ano 16 anos, de trajetória de sucesso, de chegada nas escolas. Então, o livro mais antigo que eu tenho é esse, que é da minha estreia, entendeu? Da Marreca de Rebeca. Antes da gente continuar, eu quero falar muito da tua relação com as crianças. Bacana entender. Então, você começa na prosa e vai para poesia. Hoje em dia você se mantém mais na poesia, seria isso? Isso, exatamente. E entre essas poesias, você participa e tem publicado bastante um gênero chamado Poetrix. O que seria o Poetrix? Olha, é o seguinte, o Poetrix ele é um poema considerado minimalista. Ele nasceu na Bahia há mais ou menos 20 anos atrás. Nós estamos comemorando agora 20 anos do movimento Poetrix. Existe um movimento internacional Poetrix, o MIP, do qual eu faço parte. Então, a poesia minimalista, o Poetrix no caso, ele surgiu como uma alternativa ao haikai, que já era muito praticado no Brasil, inclusive um pouco assim, adulterado pelo Milor Fernandes, e até o Paulo Leminski também, mas não deixava de ser, ele chamava de haikai. Eu tenho os livros do Milor, haikai, mas se for olhar o cânone, na verdade não é haikai, né? Mas o Poetrix então surgiu
para romper com um pouco dessa camisa de força do haikai, que é aquela questão da estrutura 5, 7, 5, não ter título. Então o Poetrix, um terceto, é igual ao haikai, só que ele tem título, pode ter rima. E o título conta como texto? O título conta quase como um primeiro verso, seria 4 versos, na verdade, se o título for considerado, porque o título pode ter o tamanho que você quiser. Você pode fazer um título quilométrico. Eu já fiz títulos enormes, muito grandes, e depois o poema nem precisa mais explicar, porque já está quase tudo no título, entendeu? Entendi. Então, no máximo 30 sílabas métricas. Então o máximo seria 30 sílabas. Passou de 30 não é Poetrix, pelo cânone. Né? Claro. Tem algumas coisas assim, as pessoas... O autor ainda determina o que escreve. As pessoas pensam assim, um terceiro, 3 versos, é muito fácil. Mas para se caracterizar como Poetrix, é muito difícil, porque todo Poetrix é um terceto, mas nem todo terceto é um Poetrix, porque o Poetrix tem que ter certas peculiaridades. Por exemplo, ele tem que ter um tal de estranhamento, um susto. Então você começa com o verso preparando, né? Desde o título você já começa a entrar dentro do universo dele. E ele tem que ter uma coisa surpreendente no final, porque senão é uma coisa comum. Então o Poetrix, obrigatoriamente, tem uma trajetória do eu lírico, seria dizer isso? Exatamente. Por exemplo, eu fiz um Poetrix porque ele tem que ter até 30 sílabas métricas. Claro que ele pode ter menos. Claro. Não, o haikai é 5, 7 e 5, sempre. O Poetrix eu posso ter o máximo, o Poetrix máximo seria o primeiro verso 10, o segundo 10 e o terceiro 10. Quase nunca ninguém faz essa estrutura fechada, 10, 10 e 10. A gente faz 2, 3, 5, 7, 8, vai variando de acordo com o que eu quero dizer, entendeu? Então ele é muito rico para você se expressar, entendeu? E agora está saindo uma antologia desse tema. Nós estamos agora, a comemoração dos 20 anos do Poetrix, vai sair uma antologia Poetrix 20 anos. Eu estou fazendo parte da comissão organizadora. E nós estamos fazendo um concurso para angariar mais poetristas, que são chamados poetristas, descobrir novos talentos no Poetrix. Então nós estamos lançar essa 6ª antologia e é o 8º concurso internacional, que vai ter poemas em espanhol, em inglês, em português, os Poetrix mais de um idioma. Que entendeu? legal, isso é muito bom porque você acaba popularizando o gênero. O Poetrix é brasileiro? Nasceu na Bahia, há 20 anos atrás, com o poeta Goulart Gomes, né? E gozado que ao mesmo tempo nascia em Mariana, Minas Gerais, um outro gênero minimalista que é a Aldravia, um poema de uma estrofe de 6 versos. Só que tem um detalhe na Aldravia: cada verso é univocabular, ou seja, cada verso é uma só palavra. Então vai fazer um poema com 6 palavras. É importante a gente falar isso, José, porque a gente tem muito essa conversa de o Brasil está parado, e a gente está criando gênero, a gente está contextualizando, a gente tem autores com obras tão diversas, e é importante ver esse movimento da linguagem literária. Não, com certeza. Por exemplo, o próprio haikai foi revolucionado no Brasil, com Milor Fernandes, com Leminski e com um grande poeta, Guilherme de Almeida, que chegou a cunhar o haikai guilhermino, em que ele permite o título, a rima, inclusive uma rima interna dentro do 3º verso. É um desafio muito grande. Agora, a gente lê os poemas do Guilherme de Almeida, a gente não sente uma camisa de força. Ele navega ali dentro daquele cânone que ele criou, com a leveza, mais ou menos como a Flor Bela Espanca faz no soneto, que o soneto é uma estrutura fechada, e a Flor Bela Espanca consegue aquele lirismo, aquela coisa bem bonita dentro do soneto. Entendeu? Voltando para as crianças, então, a gente tem vários livros, né? Eu queria saber como é que você tem... primeiro, vamos focar na importância do poeta na escola. A gente tem a poesia está no livro didático também, mas você tem feito um movimento aqui no Rio Grande do Norte, junto com outros poetas, de ir para as escolas. Qual que é a importância do poeta nas escolas? Olha, é o seguinte, quando eu era criança, que eu estudava, eu nunca na minha vida vi um autor vivo
todos os autores que a gente usava, que a gente lia, os poetas, já eram mortos. Então, isso, hoje eu percebo a importância da presença do autor na escola, que as crianças ficam maravilhadas, encantadas, cria um grau de ansiedade quando fala assim, o poeta vai vir aqui, eles quase não acreditam, porque a maioria ainda tem muito autor morto sendo lido, estudado. Então, quando você fala, o autor vai vir aqui, mas é verdade. Então, quando eu chego na escola, as crianças correm, me abraçam, tocam, para ver se eu sou de carne e osso mesmo, porque para eles, o poeta é aquela coisa... morta, como a escrita muitas vezes acaba morta para essas crianças. Não, inclusive, né? Um fato muito interessante aconteceu na escola, lá da Zona Norte, a escola jornalista Ivan France, que lá tem uma sala de aula com o meu nome. Lá eles fizeram uma coisa muito legal. Cada sala de aula tem um patrono. E o patrono são autores vivos? Não, tem autores de todo jeito. Lá tem o Câmara Cascudo, que é daqui, mas não está vivo, né? E daqui do Rio Grande do Norte tem a Salizete Freire, que batiza a sala dos professores, é a sala Salizete Freire. Eu batizo uma das salas de aula. Aí o Ziraldo é patrono de uma sala. A Ruth Rocha. O direito das crianças. Aí tem a Tatiana Belin, que até um pouco ela era viva ainda, já faleceu agora, né? Cecília Meirelles está lá, presente, né? Que barato. Então, esse universo todo. Então, no dia que a escola me chamou para ir lá conhecer a minha sala, que eu sou patrono, a professora me contou que quando eu ia chegando, um aluno falou assim, é aquele lá que já morreu? Muito bom! Muito bom, meu Deus! Olha só. Então, e eu acho que isso impacta na literatura viva dessas crianças, no interesse. A gente não tem... Não sei, né? Quando eu vejo os meus alunos, eu sou professor da rede estadual, eu vejo que muitas vezes o texto encanta, mas o texto não é dinâmico, não se mexe, e isso já é um desconforto. Só de saber que foi alguém que escreveu e que ele pode ter contato com esse alguém, já muda, ele já quer saber quem é, onde é que ele mora, o que ele faz. Olha, outra coisa, por exemplo, quando eu vou à escola com esse aqui, o Poema Brincante, né? O que acontece? Eu levo o peão, eu levo papel, eu faço dobraduras, eu faço barquinho, eu faço avião, jogo avião, ensino as crianças, faço oficina com os pais na hora que estão presentes lá na escola, aí ensino como fazer um balão inflável, tudo em dobradura, e jogo o peão. Eu fico encantado quando eu jogo o peão, aquele da fieira que você joga e roda, e pego o peão na mão, e põe na mão do aluno o peão rodando. Aí eu pego o ioiô e brinco com o ioiô e tudo lá. Então, eu tenho um brinquedinho pequeno, que é o João Temoso, que eu faço, uma caixa de fósforo. Claro. Eu faço bem pequenininho, aí levo, faço oficina com ele, fiz uma oficina em Brasília, inclusive, sobre brinquedos e brincadeiras de rua, porque hoje em dia as crianças não podem mais brincar na rua, porque tem o asfalto, o carro e a violência, né, das ruas. Na minha infância não, eu ia pra rua, a gente ficava contando histórias. Eu acho incrível como você ocupa lugares comuns, né? A cozinha da Maria Farinha, Poemas Brincantes, a própria Rebeca, a Marreca de Rebeca, a Vaca Amarela. Então você tá na cozinha, mas você tá na rua brincando com a criança, você tá no brinquedo da Marreca, você tá... E agora indo pra fazenda, né? Bem... Exatamente. E as suas poesias são realmente temáticas? Os livros são realmente temáticos? Olha, assim, eu quando eu vim para Natal, uma das coisas que me fez vir para cá, porque eu nasci num estado que não tem mar, Minas Gerais. Só tem o Rio Doce, onde eu aprendi a nadar. Mas o mar eu não conhecia. Então, para mim, quando eu vi aqui em 72, que eu vi esse Jeripabu, as dunas, o litoral fantástico, eu falei, um dia eu quero vir morar aqui. E tive a chance em 76 que eu me transferi de São Paulo para cá. Fantástico. Então, aí eu comecei a trabalhar com vídeos e nós fizemos uns vídeos, animais de praia. Então, eu peguei um ouriço na pedra, peguei uma holotúria, que é a tintureira, e vi ela soltar aquela tinta violácea, e pegou um polvo, aquelas ventosas e tal. Tudo isso gerou o Poemares, poemas de mar, que fala, né, dos 8 abraços gostosos e ventosos do polvo, fala da tintureira que solta a tinta para se esconder, como o polvo também faz isso. A raia que não é de pano,
né? Não é de tecido, é uma pipa que se empina no fundo do oceano. Que barato. Então eu peguei essas coisas, né? A estrela do mar, né? No céu das águas eu vi a estrela do mar, e no mar das estrelas, um navio de palavras eu fiz navegar. Então, brincar com o mar, o mineiro que não tem mar, aqui, ó, as sereias, né? Trabalhar com as sereias, né? Que também são seres do mar. Então, esse universo me encantou, né? Poemários. Poemários. Muito legal, caramba. E a cozinha da Maria Farinha nasceu do Poemários, porque aqui dentro do Poemários tinha um único poema chamado A Cozinha da Maria Farinha. Aí a editor, sim, a Maria Farinha agora. tinha um poema A Cozinha da Maria Farinha, estava aqui dentro. Aí o editor falou assim, José de Castro, a gente gostou tanto dessa Maria Farinha, por que você não tira esse poema e não faz um livro só para ela? Aí eu achei a ideia fantástica, tirei o poema, não tem a Cozinha da Maria Farinha aqui, tem outros poemas. Aí eu tinha só o poema A Cozinha da Maria Farinha. Aí eu fui criar receitas poéticas para compor a Cozinha da Maria Farinha. Que barato. E saiu por outra editora. Essa aqui é a Dimensão, que me deu a ideia, saiu pela Paulinas. Saiu na outra editora. Poxa, entendeu? E o cara que te deu a ideia deve estar bravo. Bom, olha, José de Castro, eu ainda tenho uma última pergunta, tá acabando o nosso tempo. Eu queria saber como é que a gente encontra. Eu sei que você é um oficineiro aí, você falou, né, das oficinas. Como é que são oferecidas essas oficinas, esses cursos? Olha, é o seguinte, geralmente a Paulos, que tem livraria aqui, né, e a Paulinas, geralmente elas programam uma programação anual com uma ou duas oficinas, né? Esse ano legal. Talvez tenha oficina minha pela Paulinas, talvez. Anualmente eles fazem. Comigo, com a Salizete, com outros autores, né? E atrai os professores, né? E não paga, vão lá, e a gente faz oficina de uma manhã inteira, geralmente aos sábados e tal. Então ali a gente trata sobre a magia da poesia, o que é a poesia, a importância da poesia na sala de aula, a importância da leitura literária, a questão da criatividade. Eu gosto muito de trabalhar com a criatividade, né? Você viajar nas ideias, né? Trabalhar com, por exemplo, o binômio fantástico de Gianni Rodari, como criar uma história a partir de duas palavras, como criar poemas rimados. Então é um tanto de coisa que a gente trabalha, mostrando o encanto da palavra e a descoberta pela criança de como ela pode se expressar através da poesia. Então, em geral, centradas pela Paulinas. Paulinas e Paulos. Também a pessoa pode entrar em contato através do meu do recanto do Facebook, da minha página Poemas e Prosas, do meu Instagram, ou no meu Zap, então, e contratar uma oficina para a gente fazer uma palestra sobre a questão da poesia. Vamos mobilizar isso, que é muito Com certeza. legal. Ô, José de Castro, muito obrigado por estar aqui. Eu fiquei muito contente com a sua visita, né? E vocês vão ver aqui no canal mais vídeos agora com os poemas, com José de Castro declamando os poemas. Muito, muito obrigado, viu? É uma alegria estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima.